Olá, meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz para o nosso coração. É uma alegria podermos estar reunidos virtualmente nessa noite, com a proposta de podermos estudar uma das parábolas do Evangelho de Jesus, a parábola da figueira que secou, hoje no canal do Centro Espírita Leonor, falando aos nossos internautas, aos nossos amigos de Sorocaba e de toda a região, os companheiros que nos acompanham de outras cidades, possam receber o nosso carinho, as nossas vibrações. É muito bom podermos ter essa oportunidade, mesmo em isolamento social, de tirarmos um tempo para podermos trazer Jesus para dentro do nosso lar e refletirmos cada vez mais em torno da proposta que nos edifica, que nos ilumina e nos faz crescer. Nós vamos, antes de iniciar as nossas reflexões, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, realizando a nossa prece de abertura, a nossa prece inicial. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite de bênçãos, neste encontro de corações entrelaçados nas vibrações do seu amor, nós gostaríamos de solicitar a tua presença amiga, a fim de que a mensagem do seu Evangelho caia sobre os nossos corações e cresça como uma semente que cai na terra fértil e desenvolva-se, frutificando. Que ao estudarmos hoje o teu ensinamento da figueira seca, nós possamos aprender, Mestre, a oferecer os frutos a todos aqueles que se acheguem até nós, desejosos de fartar da fome, dessa fome que ainda também trazemos à intimidade do nosso ser, a fome do saber, a fome de repletar a nossa mente, o nosso coração com os teus ensinamentos, a fim de fortalecermos a nossa jornada, a fim de que sejamos melhores a cada dia. Por meio dos teus benfeitores, os amigos espirituais, nós rogamos a tua presença em nosso lar e que juntos, irmanados num só pensamento, nós possamos meditar sobre essa parábola que tem muito a nos ensinar para os dias atuais. Sê conosco, Senhor, abençoa-nos e ilumina-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O evangelista Marcos, por meio das suas anotações, ele vai narrar que Jesus encontrava-se com seus apóstolos, aproximando-se da cidade de Jerusalém. Quando diante da cidade de Betfagé e de Betânia, ele pediu a 2 dos seus seguidores para que pudessem ir à frente. E ele lhes disse: ide ao povoado que está logo à frente, e ao chegar neste povoado, encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Ele estará amarrado, pois solte-o e traga até a mim. Se alguém vos perguntar, vos disser:
por que fazeis isso? Diga a eles: o Senhor precisa dele e logo mais o mandará de volta. E foi justamente isso que os discípulos fizeram. Ao chegar no povoado à frente, eles encontraram o jumentinho e aconteceu exatamente como Jesus havia profetizado. E então eles trouxeram o jumentinho para o mestre. O Nazareno subiu sobre o jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. Ao entrar na grande cidade, a cidade prometida, o povo o recebeu com ramos de oliveiras nas mãos. Jogavam tapetes ao chão para que ele pudesse passar e gritavam hosanas: bendito que vem em nome do Senhor, este é o nosso verdadeiro rei. Jesus, de cabeça baixa, em cima do jumentinho, chega até o templo de Jerusalém, erguido pelo rei Salomão. Ele desce do jumentinho, entra no templo, acompanhado dos seus seguidores, não diz nenhuma palavra e sai dali e vai para Betânia, junto com os seus 12 apóstolos. No dia seguinte desse acontecimento, portanto na segunda-feira, Jesus sai de Betânia novamente para ir à cidade de Jerusalém. E na estrada, ele vê a certa distância uma figueira que está cheia de folhas, está muito vistosa. E com fome, ele se aproxima da figueira para poder se alimentar. Ele achou que encontraria algum fruto, mas não encontrou nada, senão as folhas verdes, porque não era tempo de figos. E naquele instante, Jesus dirigiu-se à figueira, dizendo: ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos que estavam ali próximos escutaram aquela frase de Jesus. Eles vão então para Jerusalém. E ao entrar na cidade, vão direto para o templo, porque Jesus, todas as vezes que foi a Jerusalém, ele sempre ia ao templo. Aliás, essa era uma condição que sempre os judeus impunham-se. Quando iam a Jerusalém, necessariamente tinham que ir ao templo. E Jesus foi. E ao chegar ali, Jesus encontrou os mercadores, os vendilhões do templo, ali do lado de fora, também no átrio do povo, que era um lugar onde homens e mulheres podiam frequentar dentro do templo. E eles mercadejavam, eles vendiam mercadorias, trocavam moedas. E foi naquele instante que Jesus começou a virar as mesas, a soltar as pombas que deveriam ser vendidas. E João, apóstolo, chegou mesmo a dizer que Jesus utilizou-se de um chicote e disse em alto e bom som: está escrito, minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Quando os chefes dos sacerdotes souberam o que estava acontecendo, eles começaram então a perseguir Jesus, também por aquele fato. Porque eles temiam que aquele Nazareno, cuja mensagem já estava começando a ser aceita pelo povo, pois eles estavam maravilhados com aqueles ensinamentos, pudesse corromper todas as pessoas. Ao entardecer, Jesus retorna para a cidade de Betânia. No outro dia, pela manhã, estava Jesus novamente com seus apóstolos na estrada, quando eles viram a figueira do dia anterior. E
E quando eles olharam para a figueira, ela estava totalmente seca. Então Pedro, o apóstolo mais velho, ele aproximou de Jesus e disse: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste. Ela secou. E Jesus, olhando para Simão Pedro e os demais seguidores, ele apenas disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a essa montanha, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer o que diz vai se realizar, e assim lhe acontecerá. E então o evangelista Marcos, ele silencia a passagem, terminando com essa frase de Jesus. Para nós analisarmos essa parábola, é necessário nós fazermos alguns apontamentos que nos chamaram, inclusive, bastante atenção. São exatamente 3 pontos que nós gostaríamos de abordar, entrecortando os nossos comentários à luz da doutrina espírita, para podermos compreender o ensinamento que Jesus quer nos trazer. O primeiro ponto que chama bastante atenção é que essa passagem evangélica, ela é contada por 3 evangelistas. Nós estamos falando da parábola da figueira que secou. Então ela é contada por Marcos, por Mateus e por Lucas. Todos os 3 evangelistas falam da parábola da figueira que secou. João fala dos vendilhões do templo, e aí os 4 comentam, mas especificamente da parábola, somente os 3. Os especialistas do comportamento humano, eles vão nos dizer que todas as vezes que nós vamos contar um fato, uma história, um ensinamento que nós escutamos, nós nunca contamos da forma que nós vemos ou da forma que nós escutamos. Cada um de nós relata de uma maneira diferente, segundo a nossa ótica. É por isso que quando nós lemos o Evangelho, às vezes o mesmo fato evangélico relatado por 2, 3, até 4 evangelistas, quando nós vamos ler, existem algumas semelhanças e algumas disparidades. Algo que parece que não é a mesma passagem evangélica, mas é por causa das nuances que são dadas por cada um deles. Neste caso da parábola da figueira que secou, nós temos o evangelista Marcos e o evangelista Mateus contando essa passagem como se fosse um fato. Eles narram como se Jesus tivesse vivenciado essa experiência. Já o evangelista Lucas, ele conta essa passagem como se fosse uma parábola, como se fosse uma história que Jesus contou para elucidar um ensinamento. Nós hoje, para o nosso estudo, vamos utilizar do Evangelho de Marcos e vamos explicar por quê. Nós vamos utilizar do Evangelho de Marcos, e esse é o segundo ponto que nos chama bastante atenção, porque quando essa parábola ela é citada em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, ela se encontra citada no Evangelho de Marcos. No capítulo que está no Evangelho, capítulo 19, Kardec e o Espírito de Verdade tomam o Evangelho de Marcos como referência. Mas o que mais nos chamou a atenção não foi isso. O que nos chamou a atenção é que todas as vezes que Kardec ele coloca um ensinamento do Evangelho, logo depois do texto,
vem a referência. Todos nós já devemos ter observado isso. Vem o texto, logo no início do capítulo, que é do Novo Testamento, e logo depois, em letras bem pequenininhas, vem Mateus capítulo tal, versículo tal. Lucas capítulo tal, versículo tal. No caso da parábola da figueira que secou, que a citação é Marcos, está assim. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20, 23. Ou seja, a citação ela está entrecortada. Nós temos a citação de Marcos no capítulo 11, cuja parábola está de 12 a 14 e depois de 20 a 23. Ou seja, entre os capítulos 15 e 19, alguma coisa aconteceu. E é justamente isso que nós fomos pesquisar para ver o que ocorreu entre uma coisa e outra. Porque geralmente as citações, quando o evangelista escreve o que aconteceu com Jesus, se dá de maneira corrente. O texto é corrente. Ele não tem nada ao entorno dele. Mas neste caso, a passagem narrada por Marcos tem uma outra situação que ocorreu. E é exatamente isso que nós contamos logo no início do nosso trabalho de hoje. Nós iniciamos contando como é que está figurado no Evangelho de Marcos. Ele começa contando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, recebido com ramos de oliveiras. Depois ele conta a fome de Jesus na cidade de Betânia, quando se encontrava na estrada, indo para Jerusalém, e vendo a figueira, que estava muito vistosa, cheia de folhas, mas não tinha frutos. Depois ele fala da expulsão dos vendilhões do templo, com a chegada de Jesus em Jerusalém, e ele retorna à passagem da figueira, dizendo que ela secou até as raízes. É uma sequência de situações que também merece a nossa reflexão. Primeira coisa que nós queremos dizer em relação a estes acontecimentos é que nós não podemos jamais ler o Evangelho tomando o ensinamento ao pé da letra. Sempre nós precisamos retirar o véu, e a doutrina espírita nos ajuda a fazer isto. É poder compreender nas entrelinhas o ensinamento. Os grandes estudiosos, teólogos, a respeito do Evangelho, eles dizem que essa passagem, na verdade, ela é uma encenação literária. O que é isto? Era um meio utilizado naquela época para poder transmitir mensagens às pessoas por meio de gestos, por meio de palavras, por causa da limitação do pensamento. A nossa capacidade de raciocínio ainda é tão apequenada, ainda nos dias de hoje, que muitas vezes são necessárias essas encenações literárias para que nós possamos compreender. Então, essa comunicação gestual era uma característica muito marcante dos profetas daquela época. Nós vamos citar um exemplo para nós compreendermos o que é isto. Este exemplo ele está no Atos dos Apóstolos. Depois os nossos internautas podem conferir. Quando ocorre uma profecia de um profeta chamado Ágabo. Narra o evangelista Lucas, porque foi Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, que desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E ele, ao se aproximar de Paulo de Tarso, ele tomou a cinta de Paulo,
ligou os seus próprios pés e mãos, amarrou-se e ele disse em alta voz: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Era uma profecia que era realizada pelo profeta Ágabo sob a prisão de Paulo, através de uma encenação literária. E Jesus utilizou-se desse recurso também. Então, tanto na figueira que secou, quanto os vendilhões do templo, nós temos aí uma encenação literária, onde é necessário nós podermos perceber o que realmente Jesus queria nos ensinar. O povo judeu, eles aguardavam já há alguns séculos o Messias. Eles queriam que chegasse aqui na terra o grande rei que iria tomar o poder de Roma e assentar-se no trono. Era aquele guerreiro assentado no seu cavalo de fogo, com a espada nua para a grande revolução. E os rumores, eles já haviam se espalhado. Todos falavam a respeito do Nazareno, chamado Jesus, que curava os enfermos, que limpava os leprosos, que realizava os ditos milagres. E com isso, o povo judeu recebe Jesus com honrarias em Jerusalém. Ele é aclamado rei. Mas o que não é observado é que Jesus, ao entrar na cidade, não é ele quem recebe as homenagens. Porque os tapetes jogados ao chão, as flores que eram jogadas para Jesus, não era ele quem recebia, era o jumento. Era o jumento quem pisava no tapete. Além do que, um guerreiro, ele nunca vai à guerra montado no jumento. Utiliza-se de um cavalo. O jumento, nessa passagem, tem um conceito de humildade, de simplicidade. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém e é aclamado, ele vai para Betânia, onde ele fica acomodado na casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E indo para Jerusalém novamente, ele encontra a figueira. A figueira vistosa, a figueira bonita, cheia de folhas. E como ele está com fome, ele aproxima-se dela para pegar o figo. Aqui nós começamos então a fazer uma interpretação. Betânia fica aproximadamente a 1 hora de Jerusalém. É bem próximo. Jesus, quando estava saindo de Betânia para Jerusalém, é óbvio que em determinado instante na estrada, ele consegue enxergar Jerusalém. Jerusalém é esta figueira. Essa figueira bonita, vistosa, bela, mas que não tem frutos, que não pode ainda oferecer frutos. E Jesus se aproxima e diz: ninguém comerá do seu fruto. Mas, quando os evangelistas contam essa passagem, eles tomam cuidado de dizer algo que nos intriga. Porque eles dizem assim: a figueira estava vistosa, cheia de folhas, não tinha frutos, porque não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, então por que Jesus queria que a árvore desse frutos? E naquele instante ele fala essa frase, que intriga os apóstolos e a todos nós, é claro, quando nós lemos a primeira vez a parábola. Ninguém jamais coma do seu fruto. Muitos de nós somos vistosos. Muitos de nós somos belos.
e temos aparentes virtudes. Somos essa árvore cheia de folhas, mas que ainda não dispõe de frutos para poder oferecer, porque ainda não é o nosso tempo de dar, porque ainda não amadurecemos suficientemente a nossa árvore para poder dar fruto. E há um belo ditado popular com profunda sabedoria que fala a respeito disso. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Na nossa vida cotidiana, meus amigos, nós vestimos muitas máscaras. Nós fingimos ser quem não somos para sermos aceitos no lugar em que nós nos encontramos. Podemos falar em torno de nós que somos espíritas, nas nossas instituições religiosas. Quantas vezes nós aparentamos um comportamento que não possuímos? Grande dificuldade da atualidade que está enfrentando as famílias, digo atualidade não os dias de hoje, da pandemia, mas atualidade, o momento que nós estamos vivendo, pleno século XXI, que diz respeito à educação moral dos nossos filhos com a religião, é justamente esse. Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes nos veem, nós que somos pais, somos mães, somos responsáveis, tendo um comportamento dentro da casa espírita, dentro da instituição religiosa, e ao chegarmos em casa, somos totalmente diferentes. Ao chegarmos em casa, temos uma outra postura. E isso muitas vezes gera na criança e no adolescente dúvidas. Por que é que o papai e a mamãe, lá na casa espírita é dócil, lá na casa espírita respeita a todos, lá na casa espírita fala baixinho, lá na casa espírita não briga com ninguém, e chega aqui em casa, se desvela? É porque nós somos essa figueira. Somos essa figueira vistosa por fora, mas que ainda não somos capazes de, quando alguém se aproxima de nós, oferecer o fruto. Mas nessa passagem tem esse detalhe, que quando Jesus procura, não encontrou, porque não era a época. Toda a natureza tem um fluxo, um ciclo. Em alguns países, inclusive, especialmente na Europa, as estações do ano são muito bem definidas. Em alguns outros, como aqui no nosso país, que é um país tropical, e também por causa das mãos dos homens, pelas nossas mãos, há muita incongruência. As estações já não são tão definidas assim, mas geralmente é no outono que as árvores dão frutos. Nós temos algumas árvores que frutificam o ano todo, algumas árvores que somente em alguns períodos oferecem frutos, e a figueira, ela tem o tempo de dar figos. A figueira é uma árvore que não dá figos o ano todo, e não era tempo. Então, se não era tempo, volta a pergunta: por que que Jesus desejava que a árvore oferecesse frutos? É porque esta, meus amigos, não é uma linguagem literal. Aqui nós não estamos falando de árvore plantada em terreno, árvore frutífera. Porque essas árvores, elas têm o tempo de Deus. Essas árvores têm o tempo da natureza, esse ciclo que nós acabamos de referir. Mas esta árvore, essa figueira, representa cada um de nós, representa instituições, sejam elas religiosas, políticas, científicas, sociais. É tudo isso que está ao nosso derredor, que deve oferecer fruto. Esse é o conteúdo profundo da parábola. É a mensagem intensa que Jesus quer trazer. Por isso que ele diz: ninguém jamais coma do teu fruto.
Porque uma árvore que não oferece fruto, não tem como ninguém comer. Ninguém pode oferecer aquilo que não possui. Nós só podemos dar aquilo que nós já conquistamos na intimidade do nosso coração. Se nós somos pessoas vazias, o que nós vamos ofertar àqueles que estão à nossa volta? Na simbologia, o que Jerusalém poderia oferecer naquele momento? Jerusalém que já havia recebido tanto. Que Jerusalém foi uma cidade onde passaram os profetas. Era um povo que tinha conhecimento, mas não tinha vivência. Porque os doutores da lei eram homens que conheciam profundamente os ensinamentos. A Torá, os ensinamentos deixados por Moisés, mas ainda não tinham a capacidade de vivenciar. Mas Jesus, ele segue a viagem. Ele encontra essa árvore, simbolicamente, fala dela e segue viagem. E quando ele chega em Jerusalém, é um link perfeito que Marcos faz ao contar. Porque quando ele chega, ele vê os vendilhões no templo. Ele vê aqueles homens cambistas vendendo na porta do templo e no átrio do povo, que conforme nós dissemos era o lugar onde homens e mulheres podiam ficar. Os vendedores, eles eram permitidos, porque as pessoas quando iam ao templo, elas tinham o hábito de fazer oferendas. Então ofereciam pombo, ofereciam cordeiro, ofereciam incensos, queimavam incensos, trocavam moedas para poder ofertar ao templo. Então haviam ali os cambistas, os mercadores, que faziam essas trocas, faziam essas vendas. E narram os 4 evangelistas, agora são os 4, de maneira diferente esse fato, porque Jesus expulsa aqueles homens. E os 3 evangelistas, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles falam que Jesus expulsou os vendilhões, virou as mesas, soltou as pombas, e João, que é mais audacioso, ele diz que Jesus usou o chicote. O nosso foco nessa noite não é nessa passagem evangélica. Futuramente podemos até fazer uma palestra falando a respeito disso. Nós só queremos fazer uma análise pelo crivo da razão. Será que Jesus, o Espírito mais puro que esteve na terra, conforme está escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo, o nosso guia, e qual a característica de um espírito puro? Está também lá no Livro dos Espíritos, na classificação. Não tem nenhuma influência da matéria. Superioridade moral e intelectual. Será que Jesus manifestaria suas paixões inferiores? Será que ele ficaria com raiva? Seria agressivo pelo fato dos vendilhões estarem ali no templo? Porque este sentimento, ele é característica de espíritos que estão em evolução. É característica nossa. Estamos na caminhada. Mas em Jesus, será que ele agiria dessa forma? Caribá Schutel, que foi um grande estudioso do nosso movimento espírita, num livro chamado O Espírito do Cristianismo, ele vai dizer que para que se compreenda o ato de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela era e examinemos, sem espírito preconcebido, os princípios da lei que regiam o povo, os costumes religiosos que eram degenerados pela classe sacerdotal. Era feito ali realmente um comércio, a ponto de converter o templo em covil de salteadores. Mas esse fato, ele não justifica a atitude de Jesus.
Porque houve situações muito mais afrontosas que Jesus manteve-se tranquilo. Manteve-se ali no equilíbrio, que é a sua característica. O Templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso, mas não justificava Jesus ter agido com violência. Aqui nós temos uma postura mais enérgica de Jesus. E essa conduta mais enérgica não quer dizer agressiva, mas com firmeza. O fato é que quando nós lemos, por isso que aí embaixo eu disse que tem muito de nós, quando nós lemos, nós damos a nossa interpretação. Lembram que disse logo no início que quando alguém lê, quando alguém vê, quando alguém escuta alguma coisa, não vê e não escuta da forma que está sendo dito e vivenciado? Cada um interpreta a sua maneira. Então, quando nós lemos, às vezes nós lemos com os olhos de quem vê um Jesus violento, Jesus virando as mesas, chicoteando as pessoas, como muitas vezes é mostrado, com todo respeito, em alguns filmes. Aqui nós temos uma simbologia espiritual de Jesus querer resgatar o símbolo daquele espaço, daquele templo, que era o lugar de oração e de encontro com Deus. Então o episódio ele convida-nos a transformar o nosso coração em um templo sagrado. O nosso coração neste lugar de adoração a Deus através das nossas atitudes. E é por isso que o Mestre convida a todos nós a zelar pela casa do Senhor. Não apenas o espaço físico, que também é de nossa responsabilidade, que é a nossa instituição religiosa que fazemos parte, nós somos responsáveis por mantê-la, nós somos frequentadores dela, mas também zelar por aquilo que nós construímos na nossa casa íntima. Mas conforme dissemos, não é o nosso foco dos vendilhões. Depois desse fato, e por que Marcos coloca este fato logo aqui, depois dessa passagem? Porque o templo de Jerusalém era uma grande figueira. Era uma grande figueira vistosa. Era o maior templo de Israel construído pelo rei Salomão. Era o lugar mais sagrado para o povo judeu. Tanto é que ainda hoje, depois da destruição, reconstrução do templo, o que restou do templo, que é um muro, tornou-se um lugar sagrado, tanto para os judeus, quanto também para os islâmicos, que é o Muro das Lamentações. Jesus, ele volta para Betânia. E no dia seguinte, eles encontram a figueira seca. E Pedro, o apóstolo, ele logo diz: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Como na expulsão dos vendilhões, nós podemos imaginar Jesus amaldiçoando alguém? Ainda mais a natureza? Jesus que traz a mensagem do amor, do perdão, da verdadeira caridade. Jesus não amaldiçoa. Jesus antevê uma realidade. Porque todas as vezes que há muita ostentação, muito barulho por nada, pouca funcionalidade, quando há superficialidade, acaba, seca, não se consegue levar adiante. E Jesus diz que ninguém coma fruto de ti, é porque ele sabia que não haviam frutos para serem oferecidos. E chega um momento, meus amigos, que nós secamos até as raízes. Há um momento na nossa vida que nós não conseguimos manter a nossa aparência. Há um momento que a nossa árvore, esse viço, essa beleza exterior, ela se acaba.
e nós nos desvelamos e às vezes ficamos secos por dentro, por não termos as raízes profundas que conseguem absorver os nutrientes para se manter vivo. Então a figueira que secou é o símbolo de todos nós, aqueles que aparentamos ter uma propensão para o bem, mas que de nada de bom produzimos. O Espírito de Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma bela interpretação dessa parábola. Nós vamos trazer alguns desses conceitos. Diz o Espírito de Verdade que a figueira seca somos nós, os oradores. Somos nós que utilizamos da palavra para divulgar a mensagem do Evangelho. Que temos o verbo fácil, temos o verbo eloquente, que comovemos com as nossas histórias, que agrada os ouvidos das pessoas que estão nos escutando, mas que quando são analisadas as palestras, quando são perscrutadas a mensagem, não trazem nada que sustenta o coração. Ou então oradores que têm muito no falar e pouco no agir. Figueiras secas. Representa também todos nós que, tendo meios úteis, tendo recursos, não utilizamos para o bem. E aqui não estamos nos referindo apenas a recursos financeiros. Nós estamos falando do nosso cargo que temos dentro da sociedade, da nossa condição social, da nossa condição financeira, os talentos que Deus nos deu, que muitas vezes nós enterramos, ao invés de multiplicá-los em nosso favor e daqueles que estão à nossa volta. Somos também, nestes casos, figueiras secas. Segundo o Espírito de Verdade, todas as doutrinas, todas as filosofias, todas as ciências que são vazias em si mesmas, que não têm bases sólidas, são figueiras secas. Um grande filósofo pessimista chamado Friedrich Nietzsche, ele diz que ideias novas suscitam nas pessoas diversas movimentações. Primeiro, a ideia é rechaçada, perseguida. Depois, segundo, é ridicularizada. E terceiro, é aceita, quando é uma proposta positiva, quando é uma ideia que chega para acrescentar. Então ela é incorporada na nossa sociedade. Segue um caminho as ideias que surgem. Então, às vezes, nós temos alguns projetos, às vezes nós temos alguns ideais, alguns objetivos, sejam pessoais ou coletivos, que parecem ser uma figueira esplendorosa, que parece ser uma figueira que está muito bela aos olhos do mundo, mas que não tem frutos, que ao serem analisadas não trazem o bem comum. E é fatal, elas vão acabar. Mesmo que por um tempo elas permaneçam aplaudidas pelo mundo. Quantas doutrinas, quantas filosofias e quantas ciências acabaram-se por causa de não ter essa profundidade e não ter fruto para poder oferecer. Também diz o Espírito de Verdade que essa figueira seca somos nós, os médiuns, aqueles que somos intérpretes dos Espíritos que barateiam o serviço com Jesus, que nos envolvemos em processos obsessivos pelas nossas escolhas infelizes, que em vigilantes não avaliamos o conteúdo das mensagens que são trazidas por nós
por meio dos espíritos e saímos a divulgar para o público em geral, seja por meio da psicofonia ou da psicografia, são figueiras que vão se secar, que vão acabar-se dentro de si mesmos, por não terem justamente frutos para poder oferecer. E para todos estes e outras aparentes situações, a figueira, ela sempre secará. Porque o que mais nos falta é a fé. E o terceiro e último ponto que nos chama a atenção nessa parábola, vamos recordar que nós dissemos logo no início que alguns pontos nos chamaram bastante atenção. O primeiro ponto, que 3 evangelistas contam a parábola. 2 deles como fato, 1 como parábola. O outro ponto, o segundo, é que Marcos é citado no Evangelho segundo o Espiritismo e que a referência ela vem picada, ela não vem na sequência. Nós vimos por quê. O terceiro ponto que nos chama a atenção é o local que essa parábola encontra-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, colocada pelo Espírito de Verdade, orientando Kardec, que era o capítulo 19, que se chama A Fé Transporta Montanhas. Meus amigos, por que é que Kardec foi colocar a parábola da figueira que secou neste capítulo? Poderia ter colocado nos trabalhadores da última hora. Poderia ter colocado na estranha moral, que quando nós lemos causa estranheza. Mas ele escolheu colocar no capítulo que fala a respeito da fé. Porque a fé, ela precisa ser produtiva. Ela tem que abalar as fibras do nosso coração. Ela precisa transportar as montanhas, que não são essas montanhas que nós vemos em torno das nossas cidades ou nas estradas pelas quais nós viajamos. São as montanhas interiores. As nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Mas quando nós temos fé, meus amigos, e não temos obras, a fé é morta em si mesma. A figueira seca. Porque a figueira pode ser até vistosa, mas se não tem movimentação para mantê-la erguida, para que dessas folhas vistosas venha logo depois o fruto, ela vai secar. E seca até as raízes. Isso quer dizer que todos nós que não produzimos, todos nós que não trabalhamos para o bem comum, cairemos reduzidos e seremos tratados como figueiras que secou. E o objetivo é óbvio que não é amedrontar ninguém, porque o Evangelho é cura, o Evangelho é orientação, é consolo para o nosso coração. O que nós estamos fazendo é uma análise doutrinária do nosso comportamento. Esses dias em que simbolicamente Jesus vem até a nossa árvore, desejoso de encontrar frutos. Porque é a hora, meus amigos, nós estamos nessa grande transição planetária. É hora de nós darmos frutos. Sair da aparência para a prática. De poder realmente vivenciar aquilo que nós temos tanto aprendido, aquilo que nós temos tanto escutado. E este texto da parábola da figueira que secou nos fez lembrar um texto do Antigo Testamento que nós queríamos compartilhar. É um texto muito bonito que está no livro de Jeremias, que foi um dos profetas, no capítulo 18, versículos 1 a 12. O texto diz que a palavra ela foi dirigida por Iravé, que é Deus, a Jeremias.
E a divindade disse: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, diz Jeremias, e eis que quando lá cheguei, encontrei o homem trabalhando no torno. E quando ele trabalhava, estragou-se o vaso que ele estava fazendo. Como acontece, às vezes, quando o oleiro está com a mão na argila, trabalhando no torno para poder fabricar o objeto que deseja. E foi naquele instante em que o oleiro estraga a argila que a palavra de Yahvé foi dirigida a Jeremias, dizendo-lhe: não posso agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão. Este texto é muito poético. Nós precisamos ser como um barro nas mãos do oleiro. Nós precisamos nos deixar moldar pelas mãos de Deus. E nos deixar moldar não é ser subserviente, não é ficar de braços cruzados, deixando que Deus haja na nossa vida, mas é nós entendermos o que a divindade espera que nós façamos e trabalhar com os recursos que Ele nos deu, justamente para que nós possamos crescer, para que nós possamos seguir adiante, iluminando o nosso coração, iluminando a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós queríamos agradecer o carinho e a presença de todos vocês. É sempre uma alegria podermos falar do Evangelho, podermos meditar sobre a mensagem que nos reconforta, nos orienta e nos instrui. Agradecer aos amigos do Centro Espírita Leonor de Sorocaba, no interior de São Paulo, pelo convite que nos foi feito para podermos juntos trabalharmos este tema. A todos os amigos de outras cidades que se encontram conosco nessa sala, neste encontro virtual. E hoje nós queríamos terminar o nosso encontro com uma prece, mas uma prece diferente. Uma prece que na verdade é uma música. Nós não vamos nos atrever a cantar para não ferir os ouvidos dos nossos internautas, mas vamos recitá-la como uma forma de nós solidificarmos dentro do nosso coração essa mensagem que hoje desejamos refletir sobre ela. Essa música é uma música escrita pelos nossos companheiros do protestantismo, é uma música evangélica, mas que nos traz uma mensagem relacionada justamente ao texto de Jeremias, que nós acabamos de citar, que faz alusão à figueira seca. Porque o barro precisa ser moldado para poder ofertar algo. Assim como a árvore precisa recolher da terra os nutrientes para fabricar o fruto. E tanto o barro quanto a árvore que não produz, secam. O barro que não é usado de forma adequada, que se quebra nas mãos do oleiro, ele é descartado. E a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada às trevas exteriores, conforme diz Jesus, que ela seca, ela nada oferece. Então, nesses instantes finais do nosso encontro, nós gostaríamos
de convidar a todos para que juntos possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, para que possamos encontrar essa seiva que faz com que a nossa árvore desenvolva-se e possamos imaginar como sendo esse barro, conforme Yahvé disse a Jeremias, nas mãos do oleiro para oferecer aquilo que ele deseja que nós façamos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou eu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Ah, Senhor, nós queremos ser o barro nas tuas mãos. Nós desejamos que tu possas nos moldar para sermos úteis a todos aqueles que estão ao nosso derredor. Vem, Senhor, nos auxiliar na nossa jornada, para que nós possamos ser melhores a cada dia. Tem misericórdia dos teus filhos pequenos, ainda tão necessitados do teu inefável amor. Muito obrigado, Senhor da vida, por este dia, por este encontro. E sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, por estarmos juntos por esses instantes. E até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite para todos nós.